pessoal? Bom, mais uma aulinha gravada para vocês aí, tá? Essa aula vai ser de resolução de exercício de calorimetria, tá? É um exercício que aparece bastante, que é de conservação de energia, ou seja, troca de calor entre o mesmo composto ou composto diferente. No caso aqui eu coloquei do mesmo composto, um exercício que caiu no Enem. Então preste bastante atenção aí no vídeo, e se vocês, o que eu indico para vocês é o quê? Começa o vídeo, aí assiste, leia o enunciado, né? Os enunciados são 2 exercícios, leia o enunciado e, e tentem fazer o exercício sozinho. Um exercício é de calorimetria, o outro é de dilatação, tá bom? Os dois são bem conceituais, então fiquem atentos aí aos conceitos e definições que vai aparecer no exercício, tá bom? Então vamos lá. O primeiro aí, exercício, tá? Resolução de exercícios. O primeiro exercício de calorimetria. Então é esse aí. Enem. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Para isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Aí ele pergunta lá, ele pede para vocês, qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Calor específico da água, ele deu que é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Certo? Então, olha só, o que ele pediu no enunciado? No enunciado, ele pediu, deixa eu ver se eu consigo pegar a ferramenta aqui, ele não deixa eu pôr aqui para o lado. No enunciado, ele pediu aqui a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria, tá? Então, ele quer a razão, né? Ele quer quanto que vai dar se eu dividir a massa de um pela massa do outro, tudo bem? Então, olha só, o que ele falou aqui no enunciado também? Ele falou aqui, ó, que 70 graus é o valor que o aquecedor eleva a temperatura da água, certo? E que a temperatura ideal para o banho é de 30 graus, mas a temperatura no reservatório é de 25 graus Celsius. Então você tem que ficar atento que dá meio uma confusão mental aí na cabeça esse exercício, porque você fala, meu, o que eu tenho que fazer? Então, na realidade, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que separar cada substância. Então, a água do aquecedor, certo? E depois você vai separar a água do reservatório. Então, a água do aquecedor, ela está a 70 graus Celsius, certo? Bom, fazendo a variação de temperatura de 70 para 30, a temperatura vai diminuir. Então, a temperatura final minha vai ser de 30 graus Celsius. Lembra que delta θ é temperatura final menos temperatura inicial, certo? Então, a final vai ser de 30 e a inicial vai ser de 70. Fazendo esse cálculo, ele vai diminuir a temperatura em 40 graus Celsius. Tudo bem? Então, ele tem que diminuir a temperatura em 40 graus Celsius. Para isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de 25, do reservatório, né? De 25 graus Celsius. Então, agora a água do reservatório. Então, a gente vai chamar de 1 a água do aquecedor e de 2 a água do reservatório, tá bom? Então, delta θ vai ser 30 menos 25. Por quê? Porque eu quero chegar a 30 graus e ela está a 25. Então, olha só, qual que é a minha temperatura inicial? 25, e a final 30. Então, final menos inicial vai ser 30 menos 25. Fazendo esse cálculo, vai dar 5 graus Celsius. Tudo bem? Bom, o que nós temos que... Nós sabemos que a quantidade de calor, né, conservação de energia, é a quantidade de calor de quem cede para a quantidade mais a quantidade de calor de quem recebe. No caso aqui, o aquecedor vai ceder calor, certo? Ou seja, a temperatura, a água do aquecedor vai diminuir e a água do reservatório vai aumentar. Um vai diminuir em 40 graus e o outro vai diminuir em 5, vai aumentar em 5 graus. Então, o aquecedor, a água vai diminuir 40 graus e no reservatório vai aumentar 5 graus. Então está em vermelhinho aqui para vocês saberem quem é quem e o amarelinho para vocês saberem quem é quem. Tudo bem? Então, olha só. Como a quantidade de calor, né, como a gente tem calor sensível, porque a água não está mudando de estado físico, se ela não está mudando de estado físico, então a gente vai calcular o calor sensível. Se ela estivesse mudando de estado físico, calcularíamos com o calor latente. Tudo bem? Então,
ele quer a razão de massa, então ele quer isso aqui dividido por isso, né? Ou isso aqui dividido por isso. Beleza? Então vamos lá. O calor específico é 1, certo? O calor específico é 1. Antes de fazer isso, né, vamos o quê? Vamos passar para lá a massa da água do reservatório, né, a quantidade de calor do reservatório, passando para lá. Então ele está mais, vai para lá o que? Menos. Beleza? Vai ficar menos. Então, a quantidade de calor aqui, ó, vai ser 1 menos 40, porque nós já calculamos o delta teta aqui, 1, né? O 1 é daqui, ó, desse cara, certo? Então, 1 vezes menos 40 vai dar menos 40. E aqui a mesma coisa, como o calor específico é 1, então 1 vezes 5, 5, porque nós já calculamos aqui que deu 5 graus Celsius. Belezinha, então menos 40 vezes M1, menos 40 M1, menos M2 vezes 5 dá menos 5 M2. Beleza? Então ele quer a proporção qual? Ele quer a proporção de massa de água quente e a massa de água fria. Então o M1 fica em cima, beleza? Certo? Então M1 sobre M2 vai ser menos 5 sobre 40. Por quê? Olha só, o menos 40 está multiplicando, vai passar para lá o que dividindo. O M2 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Fazendo esse cálculo, nós chegamos a, deixa eu tirar aqui da frente, que a massa, a razão entre as massas de água quente e água fria é de 0,125. Ou seja, eu vou ter uma razão de quase que de 10%, 12,5%, né, de uma para outra. Tá? Uma razão de entre água. Se eu colocar 1 litro né, no total de água, desse 1 litro de água, 12,5% desse litro de água é de água fria e o resto, não, água quente e o outro é fria. Beleza? Tudo bem? Porque a água quente a temperatura teve maior variação, a temperatura está mais alta. Então a alternativa correta é a alternativa B de bola. Belezinha? Vamos para o próximo aqui. Esse daqui é de dilatação térmica, tá? Dilatação térmica. Vamos lá, bem conceitual também. Esse aqui, deixa eu me colocar aqui, que aqui aí não vai atrapalhar. Então, olha só, quando fornecemos calor a um corpo, é possível observar seu aquecimento. O aumento de temperatura está relacionado ao aumento da agitação molecular, ou agitação térmica. Dizemos que o calor transferido ao corpo aumentou sua energia térmica. A variação na energia térmica de uma substância pode provocar mudanças em suas propriedades, como sua cor, estado de agregação, né, o estado físico, se ele está sólido, líquido ou gasoso, sua resistência elétrica, ele pode aumentar ou diminuir sua resistência à eletricidade. O fenômeno da dilatação térmica, por exemplo, pode ser explicado a partir da mudança na agitação térmica das moléculas de um sistema. Considere as imagens A, B e C, tá? A, B e C. Elas representam fotos tiradas de uma cidade a partir do mesmo ponto em 3 dias diferentes. Então, a mesma cidade, 3 dias diferentes. Sejam temperatura A, temperatura B e temperatura C, as temperaturas ambientes da cidade nos momentos em que foram tiradas as fotos A, B e C, respectivamente. Considere que nos momentos em que as fotos foram tiradas, o lugar não apresentava ventos. Com base no texto e nas fotos, determine a relação entre as temperaturas. Então, ele quer que você relacione as temperaturas, qual que é maior com o que é menor, certo? Então, olha só, aqui ó, a gente vai levar em consideração a dilatação térmica, porque aqui são fios de cobre, né? São os fios que estão passando ali na rua, certo? Tá? Ou algum metal que está ali. Muito bem. Então, tentem fazer aí, dá um pause, leiam e tentem fazer. Beleza? Conseguiram? Não, então vamos lá. Ou conseguiram, né? Legal, vamos ver se acertaram. Então, olha só, gente. Nós sabemos que quanto maior a temperatura, né, mais dilata a substância. Beleza? Mais dilatada fica a substância. Se ela ficar mais dilatada a substância, eu vou dar a dica para vocês. Não vou dar a resposta, não vou colocar qualquer alternativa aqui. Vou deixar vocês para a gente comentar em sala de aula. Então, mais dilata a substância. Ou seja, se ela dilata mais, quer dizer que ela vai aumentar o seu tamanho. Beleza? Então, se eu tenho menor temperatura, mais ela se comprime. Então, já dei a dica para vocês
e agora vocês resolvam aí e falam qual que é a alternativa correta, beleza? E aí a gente vai discutir lá em sala de aula. Tá bom, gente? Beleza? Beijão para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.